é possível viralizar com conteúdo sobre o seu negócio. Então, se você fizer um vídeo bem feito, e eu falo bem feito, vou entrar nesse ponto depois, mas o bem feito é um vídeo que realmente traga alguma informação, traga alguma solução, porque no final das contas, se você presta um serviço ou você vende um produto, ele é para resolver o problema de alguém. Então, quando você instrui a pessoa, e isso é interessante, isso pode viralizar, né? Tem várias formas, logicamente, tem técnicas, tem como você montar isso, como você programar isso, não que você vai conseguir, mas tem as variáveis que é possível conseguir. Então é necessário você ter uma estratégia, ter um método para fazer isso. Então não poste para viralizar, mas sim poste para entregar um conteúdo que seja relevante, que resolva o problema do seu cliente lá no final. Terceiro erro, contratar influencer. Contratar influencer é um erro? Não. Contratar um influencer uma vez só. Você vai lá e contrata um influencer achando que ele vai resolver os seus problemas, que ele vai trazer seguidores para você, que você vai viralizar com o influenciador, porque ele tem 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores. Isso é uma única tacada que pode te ajudar num primeiro momento, mas ele não vai ser o que vai perpetuar o teu negócio. E muitas vezes, dependendo do influenciador, ele está num nicho totalmente diferente. Então você tem que analisar quem que é o influenciador e fazer um bom trabalho. E um trabalho que leve um pouco mais de tempo. Não é simplesmente pagar lá uma postagem para o influenciador falar de você e depois você não fazer mais nada com isso. Ou não dar continuidade com esse influenciador ou outros influenciadores. Então, o influenciador ajuda? Ajuda, tem que ser analisado, tem que ser pesquisado, tem que estar no nicho certo, porque nem sempre ele vai trazer o público certo para você, só que é um trabalho contínuo que tem que ser feito. Então, um erro é simplesmente trazer um influenciador e acreditar que aquilo vai resolver, que aquilo vai fazer com que você cresça a sua empresa dentro do digital. Um outro erro comum, esse é um erro muito comum, que eu até comentei que eu ia falar, sobre a questão de produzir conteúdo. No primeiro momento, você não precisa se preocupar em produzir um conteúdo com uma identidade visual bacana, tudo certinho, fazer um vídeo bem elaborado, um vídeo editado. O importante no começo é você passar a sua mensagem, tá? Lá na frente, você pode fazer um vídeo com uma empresa, um vídeo mais elaborado, um vídeo que seja realmente montado, um vídeo que tenha storytelling, um vídeo que seja proposital, intencional, mas no começo você precisa fazer o quê? Passar a sua mensagem. Simplesmente grava um vídeo, abre a câmera e fala do que você vende, fala o que você faz. Isso é o suficiente para você estar na internet e estar mostrando o que você tem e a sua autoridade. Porque quando você mostra o seu produto, fala as características dele, para que ele serve, você está se posicionando na internet, você está se colocando como autoridade naquele produto. Então, não importa muito se vai ficar bonito, se tem muita luz ou não tem. Logicamente, você vai fazer uma coisa ali que seja minimamente aceitável, mas não precisa ter toda uma iluminação, toda uma gravação, toda uma produção. Então, um dos erros é deixar de fazer conteúdo porque você busca um conteúdo muito elaborado. Isso não vai adiantar, então é um erro que acaba acontecendo. Bora lá. Um outro erro. Esse é um erro comum de quem tem uma empresa e tem várias situações. Talvez você tenha um perfil pessoal e aí você está migrando para um perfil profissional. Você tinha o seu perfil lá, dos seus amigos, etc. E você é uma psicóloga. E aí você começou a falar de psicologia. Então você está trazendo conteúdo de psicologia. Então você vai ter muitas pessoas que você está seguindo. Até aí normal. Agora, quando você está criando um perfil novo, ou você decide fazer, sei lá, você hoje é advogado. E aí você quer fazer conteúdo sobre advocacia. E você fez um perfil separado, não é o seu perfil pessoal, você fez um perfil de advocacia e você começa a seguir um monte de gente. Ou você tem um perfil da sua empresa e você consegue seguir, e você começa a seguir um monte de gente. Então isso é uma coisa que não é bacana. Por quê?
porque isso você dá um sinal para o algoritmo. Você está seguindo um monte de gente que você nem está olhando. E se você olhar para as grandes empresas, os grandes perfis, ele produz um conteúdo para ser seguido e não para seguir. Por que o pessoal faz muito isso, né, de seguir os outros? Porque acredita que se você seguir a pessoa vai te seguir também. Isso era uma prática antiga que se usava lá no passado, que é segue que eu te sigo. Porém, isso não funciona e também não tem uma justificativa, porque você vai seguir um monte de gente. Então, você imagina que você está com 2.000 pessoas, o seu perfil empresarial está seguindo 2.000 pessoas. Primeiro, que você não vai usar o perfil profissional da sua empresa para ficar olhando o que essas pessoas fazem, a não ser que seja relevante, né? Por exemplo, você tem uma marcenaria e aí o seu parceiro é uma empresa de gesso, então faz sentido você seguir ele porque ele é seu parceiro e aí ele está produzindo junto com você, então até aí ok. Mas você ficar seguindo os seus clientes não faz sentido, porque você com o seu perfil profissional você não vai ficar olhando o que está acontecendo com o cliente, e sim seria o cliente seguir você. Então, quando você vê um perfil que segue muita gente, tem poucos seguidores, aí você já vê que está desbalanceado, né? Uma empresa, ela é seguida. A empresa, ela está ali para quê? Para as pessoas resolverem o problema delas, entenderem o que ela entrega, como é que funciona, qual a autoridade da pessoa para ela poder consumir. Então, não siga as pessoas com o seu perfil profissional. Um outro erro aqui. Esse erro aqui é clássico e é duro, porque afasta totalmente o seu público, principalmente no Instagram.